Aí vem a morte, até porque essa vida não é a vida, segundo nós, né, que acreditamos nisso, não é a vida definitiva. Da mesma maneira que a criança que está no útero não tem como saber da vida lá fora, nós também estamos num grande útero, no útero universal. Nós estamos em duas redomas, formada uma pela atmosfera, outra pela camada de ozônio, prontos para nascer para a vida eterna. Da mesma maneira que, se você perguntar uma criança conversando com a outra lá, dizer o seguinte: vai lá fora e depois volta para o útero para dizer o que está acontecendo lá fora, nós também não temos condições de, depois da morte, voltar para dizer como é que está lá fora, como é que é lá fora. Não temos, nós estamos num grande útero e vamos nascer para uma vida eterna. Sem crítica a nenhuma outra religião. Estou só falando sobre o aspecto filosófico, né? E sobre o aspecto médico. Então nós estamos num grande útero para nascer para uma vida eterna. Então, como é que é a morte? Ninguém sabe o que se passa depois, eu vou falar sobre isso, mas sabemos alguma coisa que acontece logo ali no início da morte. Como é que nós morremos? Teoricamente, teríamos que morrer depois de vivermos a nossa vida na plenitude. Como é que é isso? Nós temos lá em cima no nosso código genético, lá em cima nos nossos cromossomas, aquela forma helicoidal que todo mundo se lembra, nós temos uma parte lá chamada telômero. Ele fica em cima do cromossomo. E nós estamos renovando as nossas células direto, renovando, e o telômero vai diminuindo, igual um pavio, vai diminuindo, até que ele chega no final, a vida se acaba. Isso é a morte natural. O urubu vive 200 anos, a gente podia viver bem mais, né? O urubu vive 200 anos, né? Então, nós não vivemos muito tempo, porque nós vivemos num local hostil, mas hostil por causa de nós mesmos, por causa dos homens. Nós vivemos onde tem poluição atmosférica, poluição nas águas, poluição nos alimentos, né, agrotóxicos, comida. Hoje em dia você pega um pintinho, em 45 dias está pronto para o abate. Parece até um Chester, né? Hormônio. Você pega o boi, hormônio. Você pega o peixe, esses peixes criados em cativeiro, eles são criados à base de hormônio, que eles descobriram que o hormônio modifica o sexo do peixe. Então eles botam hormônio porque o peixe fêmea, ele fica num tamanho maior. Então comercialmente é mais rendoso. Então hormônio, agrotóxico e por aí afora que morre. Morremos também por causas externas, né? Aqui no Brasil é uma coisa, 65 mil pessoas por ano morrem assassinadas. Morrem várias e várias pessoas de acidente, toda hora, acidente de carro, assassinado e por aí afora. E nós vivemos no meio dessa balbúrdia e dessa poluição. Comida não é saudável. Vou comer só vegetal tem agrotóxico. Então tudo isso, mas nós teríamos, teoricamente, de morrer de morte natural. Morremos por outras causas. As causas que mais matam no Brasil são as causas cardiocirculatórias. Em torno
de 40% das mortes no Brasil são causas cardiocirculatórias. Infarto, derrame, aneurisma e por aí afora. Em segundo lugar, vem as causas externas, que é assassinato, acidente, essas coisas. Em terceiro lugar, o câncer. E em quarto lugar, as outras causas, AIDS, infecção e por aí afora. A segunda causa médica de morte é o câncer. Mas já tem uma previsão que daqui a 20 anos vai ser a primeira. Porque hoje em dia está mais difícil morrer do coração. Você tem um infarto, vai lá, faz um cateterismo, bota um stent, faz uma cirurgia. Então daqui a mais algum tempo vai diminuir muito e o câncer está avançando. Eu não sei se vocês têm ideia disso. Tem, porque a gente vê toda hora. Eu estou abismado, eu sou cardiologista. No meu consultório, toda hora eu faço diagnóstico de câncer. Porque você chega lá, emagreceu 20 quilos, está evacuando sangue, tá, não sei o que, peço o exame e caminho para o especialista. Então, muito câncer. Está tendo muito câncer. E as causas cardíacas. Então você morre devido a causas naturais, devido a doenças e devido a causas externas. Existe dois tipos de morte. Existe a morte clínica e a morte biológica. O que é a morte biológica? Morte biológica, quando para o coração, para a circulação, começa a haver uma série de modificações nas nossas células, porque paralisam as enzimas. As enzimas são a origem da nossa vida, porque as enzimas é que produzem as reações químicas no nosso organismo para ele funcionar. Quando para o coração, as enzimas param e as células começam a se destruir e nós morremos. Essa é a morte. Agora, existe a morte clínica. O que é a morte clínica? É quando o coração para, você morre. Você está tecnicamente morto. Parou o coração, parou de respirar, você está tecnicamente morto. Agora, leva um tempo que vai de 3 a 5 minutos para a morte clínica se transformar em morte biológica. Então, nesse tempo, se for por um problema cardiológico, se for por um outro problema qualquer, que você possa, através de manobras chamadas de ressuscitação, fazer o coração bater outra vez, a pessoa vive. Acontece toda hora aí. Ela vai lá, dá choque, faz massagem, respiração boca a boca. E, então, no caso dessas mortes súbitas, nós chamamos de morte súbita, quer dizer, subitamente a pessoa morreu. Por exemplo, eu estava hoje ouvindo o noticiário, vi que aquele goleiro da seleção brasileira estava almoçando, morreu. Morte súbita. Então a pessoa morre almoçando, dormindo, vendo televisão, praticando esporte. Morte súbita. Nesses casos, há possibilidade, se for atendido, de 3 a 5 minutos, pode voltar a viver. Da mesma maneira que você, depois que a gente morre, a gente não sabe o que acontece lá. O que diz lá a Bíblia? A Bíblia diz que você vai ficar dormindo até o julgamento final. Mas há exceções, né? Por exemplo, quando Cristo estava morrendo na cruz, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Um dos ladrões falou assim, o outro ficou lá dizendo impropérios, xingando e tal. Um falou assim: o senhor não merece estar aqui. Nós merecemos estar aqui, o senhor não merece estar aqui. Perdão e tal. Ele falou o seguinte: hoje mesmo você estará comigo no céu. Falou isso. Então esse já não está dormindo. Né?
já fica assim, qual a teoria certa? Existem outros casos que nós sabemos que, por exemplo, nós temos lá o Enoque, né? Todo mundo sabe que o Enoque foi transladado. Tem até, eu não sei se tem muito na Igreja Católica, não conheço, mas a minha mulher evangélica tem um hino lá chamado Enoque andou com Deus, falando lá que Enoque andou com Deus. Então ele foi transladado. E o Enoque era filho de Caim. Enoque era filho de Caim. Tem lá a história do Elias também, que... Então existem casos que a gente, mesmo na Bíblia, vimos que a pessoa foi direto para o céu. Por exemplo, quando, se vocês lerem o Evangelho de São João, vocês vão ver lá que quando Cristo morreu na cruz, 25 pessoas ressuscitaram. Está lá. Há essas coisas assim que a gente fica sem saber ao certo se vai ficar dormindo mesmo. Quem estuda teologia sabe, eu por exemplo não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque na morte clínica tem um estudo muito grande que é chamado EQC. Chama-se Experiência de Quase Morte. É uma coisa muito bem estudada isso. Uma época a mídia andou dando muita publicidade a isso, agora parou. Então o que é esse EQC? Tem uma doutora que em 1975, vocês podem procurar esse livro, só entrar na internet e vai ter esse livro. Aliás, um doutor chamado Dr. Moody. Ele era evangélico, ele era até presbiteriano. Ele passou a entrevistou mais de 5.000 pessoas que tiveram morte súbita e depois foram ressuscitados através de manobras médicas. E pessoas também que ficaram durante muitos anos ou durante muito tempo em coma e voltaram. Essas pessoas começaram a dizer maravilhas. Depois eu vou dizer o que fala essa experiência. Eu já tive algumas pessoas que tiveram parada cardíaca e me contaram também determinadas coisas. Quais são essas maravilhas? A pessoa diz que saiu do corpo, viu lá na sala e diz, olha, lá na sala tinha isso, tinha aquilo, atravessou a rua ou foi não sei aonde, não conta coisas incríveis. Quer dizer, não é a morte definitiva. E depois da morte definitiva, ninguém voltou para falar. Mas é a chamada experiência de quase morte. O coração está parado, a pessoa fica de 3 a 5 minutos, mas se a pessoa estiver sendo oxigenado, massagem cardíaca, etc., esse tempo se estende. Ela fica de 3 a 5 minutos quando ela não recebe oxigênio. E por aí afora, a ciência começou a estudar isso, houve uma série de pessoas contrárias, dizia, não, isso aí é ilusão, isso aí é porque a pessoa está recebendo oxigênio e então o cérebro não está paralisado porque está recebendo oxigênio. Até que um médico americano chamado Dr. Eben Alexander II, é um professor de Harvard, ateu, era ateu. Ele foi a Israel fazer uma palestra, ele teve uma lesão cerebral por uma bactéria muito virulenta chamada Escherichia coli. E ele ficou com o cérebro totalmente, o córtex cerebral dele totalmente destruído. E ele contou uma série de coisas, fez um livro, o nome do livro chama-se Uma Prova do Céu. Conta coisas assim fabulosas. Então por que eu estou dizendo isso? Porque ainda tem muito mistério entre a vida e a morte que nós ainda não sabemos. Se isso for verdade, o que está acontecendo nessas experiências, comprova o que todos nós acreditamos.
que a vida não termina aqui. A vida não termina aqui e nós precisamos, primeiro, viver a nossa vida da melhor maneira possível. Segundo, nos preparar para a nossa vida eterna, caso a gente assim mereça.